Tudo bem, Guilherme? Tudo certo, Rafael. Muito obrigado pelo convite do foro. Fiquei muito feliz com, com realmente essa preocupação de trazer uma liderança jovem para estar debatendo cidade, debatendo região, que é uma coisa que no nosso ciclo a gente já começou a criar uma cultura de fazer, mas ficamos muito felizes quando isso extrapola a juventude, poder falar com pessoas que já atuam na área em várias outras pautas, que a gente acompanha pelos noticiários, e poder fazer parte disso é uma grande alegria, uma grande honra, ainda mais com grandes amigos. Então, obrigado pelo convite. Espero que seja um papo bem bacana, bem proveitoso. E a gente consiga trocar bastante ideia hoje aqui. Com certeza, a gente agradece o convite também. Guilherme, então vamos começar tratando de um assunto, já que a gente está aqui discutindo também o papel, principalmente o papel da juventude. Tu faz parte do Conjuve, correto? Do Conselho Nacional da Uhum. Juventude. Pode contar para a gente como é que funciona, qual é a estrutura, a tua função no Conjuve, a atuação dela? O Conjuve Conversa ele é o Conselho Nacional, é o órgão que no nosso país, de todas as demandas dos nossos jovens, que são diversos, tem vários tipos de juventude no nosso Brasil, até pela amplitude do nosso território, e que é composto por representantes do governo, enfim. E também tem a questão da sociedade civil, que são as organizações, as sociedades que reúnem jovens em vários segmentos de atuação nacional. E também nesse ano, uma novidade do Conjuve foi a cadeira para pessoas que têm notório reconhecimento, que é a que eu faço parte. Eu já fiz parte do Conjuve em 2018, enquanto eu era mestre conselheiro nacional da Ordem Demolay, que é uma instituição de jovens que já está há mais de 100 anos aí fazendo um trabalho bem bacana. Tínhamos uma cadeira, eu representava essa cadeira, e na última eleição do conselho foi aberta uma vaga para jovens que, enfim, não representariam instituições, mas que com a sua experiência e com vontade de trabalhar poderiam estar ocupando um espaço também no conselho. Então foi aberto um edital, eu fiz parte de um processo seletivo muito árduo, que, enfim, com a nossa bagagem, com muita vontade, a gente conseguiu ter uma aprovação. Hoje eu ocupo a cadeira de suplente do Marcos Barão, que é o vice-presidente do conselho. Então, até por ele ter essa função, eu consigo ter um trabalho quase tão quanto um titular. E, enfim, todas as políticas públicas, projetos, atividades são discutidas lá em Brasília ou agora online, como a gente está fazendo. E eu posso estar levando as demandas aqui da nossa região, principalmente da cidade que eu moro, que é Balneário Camboriú, e também trazendo coisas boas lá de Brasília, que são os projetos do governo federal, como fazer com que as prefeituras possam estar aderindo a vários programas que tem recurso, tem grandes programas, grandes trabalhos, e que às vezes as pessoas não ficam sabendo, que a ponta da política pública são os jovens que estão na cidade. Esse caminho curtado que a gente faz, e realmente aprendendo muito com o pessoal que está lá, são pessoas extremamente gabaritadas, tanto da sociedade civil quanto do governo federal, e para mim é uma alegria muito grande. Assim, vários trabalhos já foram feitos pelo Conjuve, vários levantes que a juventude teve no Brasil na sua história foi por parte do Conselho, agora na pandemia muito também, e para mim é uma alegria enorme assim participar, ainda mais representar a nossa região, que é algo que eu acredito ser inédito até num Conselho Nacional de Juventude. Legal, Guilherme. Eu já sei do teu trabalho ali, acho que desde 2018, que vens atuando ali dentro do Conjuve. E quais são os temas principais, assim, os nortes que se discutem no Conselho da Juventude? Claro, cada região do Brasil com a sua determinada situação, com o seu problema específico. Mas acredito que tem alguns nortes que vocês seguem. Pode dizer para a gente quais são? Com certeza. Muito do que a gente. O conjunto é algo separado do governo, mas a gente geralmente costuma seguir um pouco a linha da própria Secretaria Nacional da Juventude, que é o órgão do executivo que cuida das políticas públicas dos jovens no Brasil. E esse ano, principalmente nessa gestão da Jaiana, que também é catarinense, e está trazendo muito do empreendedorismo. É uma bandeira que eu defendo e vou defender por muito tempo e que o Conjuve tem atuado muito forte. A gente tá tentando trazer o jovem para um contexto de trabalho, de oportunidade, independente se ele está numa população ribeirinha, se ele está numa favela, se ele está no centro de Balneário Camboriú, onde ele estiver, ele tem que ter oportunidade de estar trabalhando, conhecendo da inovação, conhecendo da tecnologia. Eu acho que essa é a grande bandeira do Conjuve nessa gestão. A gente tem promovido vários seminários, juventude empresarial, é uma outra pegada que está buscando trazer oportunidade para todos os jovens, sem deixar nenhum deles para trás. Então é isso, é algo muito inclusivo, onde não se olha partido, onde não se olha
etnia, nem a idade, que o jovem compreende 15 a 29, tenta-se buscar uma amplitude dos projetos para que alcance a grande parte dos municípios do Brasil, que são mais de 5 mil, e a gente tem que estar abrangendo pelo menos a maioria, né? Então, a pauta que eu me identifico, e por coincidência a pauta do Conjuve nessa gestão do Rafael Davi, que também é aqui de Santa Catarina e do Barão, é empreendedorismo, oportunidade de trabalho para os jovens. Acho que é um grande tema que não tem como dar errado, né? Legal. E fazendo esse gancho que você falou das questões dos municípios, em Balneário Camboriú especificamente, tem algum conselho municipal que atua de forma semelhante ao Conjuve? E aproveitando também a nível regional, algum conselho regional de juventude dentro da ANFRE, dentro da região, alguma coisa assim? Aqui em Balneário Camboriú a gente já tem um trabalho bem forte do Conjuve há alguns anos, né? Os gestores de juventude aqui da cidade geralmente fazem um trabalho muito ligado com a gente. Atualmente no governo, que é o Douglas Aguirre, está sempre nos apoiando, sempre colocando a gente para trabalhar. E também a sociedade civil é muito engajada. Juventude das igrejas, juventude empresarial, juventude acadêmica, grêmios estudantis. Várias instituições fazem parte aqui em Balneário, já propomos várias coisas e executamos. Teve o Plano Municipal da Juventude, que foi debatido na Câmara de Vereadores. Tem uma roupagem bem profissional aqui em Balneário. Em Itajaí, salvo engano, também tem um conselho municipal. E a nível de região, eu acredito que esse ano seria a nossa estreia se não fosse a pandemia. Eu tive conversando com a Neuza, salvo engano, lá da ANFRE. A gente buscou, até fiz uma reunião com os secretários de assistência social do estado, da ANFRE, aliás, que estavam ali reunidos em Itajaí, para a gente tentar fazer o Fórum de Juventude desse ano, a Conferência Nacional da Juventude, fazer algo regional para abranger todos os municípios da ANFRE. Então, é uma espécie de um quase conselho que foi criado para um determinado evento, mas a nossa região, olhando assim, é bem forte na questão de conselhos, né? E na ANFRE não tem nada aqui no estado. A gente tem uma presença de um Conselho Estadual de Juventude atuante também, uma crítica construtiva, acredito, mas as pautas de juventude do governo do estado, eu acredito que deixam um pouco a desejar. Eu, enquanto Conselho Nacional, me coloquei à disposição no começo do governo ali para dar uma orientada. Fui a Florianópolis. A gente tenta sempre estar incentivando cidades, prefeito, sociedade civil, a buscar ter um conselho municipal, porque é algo que realmente dá voz para o jovem, dá espaço para ele levar suas bandeiras, tanto das suas instituições quanto do seu bairro, do seu colégio, da sua faculdade, e ajuda muito o prefeito, ajuda os vereadores no legislativo, porque entende a demanda do jovem e consegue direcionar com evidência para fazer um projeto de lei ou alguma atividade do governo do executivo, né? Então, o que eu posso destacar de conselho aqui no estado é isso. Um balneário muito forte, em Itajaí eu acredito tem um bom trabalho também. Na ANFRE ainda não tem nada, se bem que seria um bom projeto. E no estado está com essa situação que eu acabei de falar para vocês. Então, Guilherme, pegando mais um gancho aqui, eu quero fazer um convite público para que atue juntamente com o foro, e quem sabe a gente consiga trazer o papel da juventude. O foro está abrindo o espaço interno para que essas discussões a nível regional estejam sendo feitas, como todas as demandas que nós fazendo na área de mobilidade, de saúde, de integração de transporte, né? Então, está feito o convite já aqui publicamente, Guilherme. Show de bola. Então a gente tem que sentar aí depois e ver, conversar e colocar isso para frente. A pandemia bom café trouxe vai dar resultado. Com certeza. É importante ver você falando sobre, né, o engajamento, né, do jovem na política, esse grande, né, na discussão das cidades, que é um dos nossos pontos aqui hoje, tanto do Conselho Municipal, no Conselho Nacional da Juventude. Como que tu vê o dia a dia do jovem, né, na discussão das cidades, não só, né, exclusivamente das cidades, mas o papel do jovem na discussão do cotidiano da sua região? Porque aqui a gente tem uma região que é muito, né, fácil de se acessar entre as cidades, né? A pessoa que não daqui, às vezes se confunde passando pela BR-101, às vezes não diferencia qual cidade que é, onde está, né? Então, pela proximidade das cidades. Como tu vê esse papel? Olha, primeiro de tudo, eu acredito que o jovem sabe o que ele quer e o que ele acredita para a cidade dele, né? Eu acho que eu tenho até feito uns vídeos nas minhas redes sociais de educação política,
justamente para contar para o jovem que política não é Brasília, não é terno e gravata, não é microfone, não é escândalo de corrupção. Política é tudo que a gente faz no nosso dia a dia. Seja escolher a temperatura do ar-condicionado no trabalho, que um fala uma coisa, outro fala outra, se chega numa solução boa para os dois, ou pelo menos se tenta chegar, que se ele não colocar a sua voz, né, se ele não colocar o que ele pensa para fora, se juntar com seus amigos, se juntar na sua faculdade para levantar bandeiras, para ter melhorias para a sua vida, provavelmente poucas pessoas vão ter essa disposição de fazer por você, né? Então, a participação do jovem na sociedade é muito importante porque, assim, eu sei algumas coisas que eu quero para o meu futuro, né? Eu quero oportunidade de empreender, abrir minha empresa, ter um futuro na advocacia, que é o que eu coloco de missão para mim. Como tem vários jovens que têm vários sonhos e que às vezes as gerações não se conversam tanto. Às vezes pela figura do jovem ter se deturpado um pouco nos tempos, né, por diversos motivos que aconteceram no Brasil e no mundo, mas a gente que é uma juventude propositiva, que quer fazer acontecer, não pode só ficar, eu sempre faço uma comparação muito fácil do jovem entender, que é uma grande partida de futebol que está acontecendo. A gente está na arquibancada vendo lá que a coisa não está boa, não está legal o resultado, e a chuteira está na nossa frente. Não adianta ficar lá na arquibancada reclamando, a gente tem que vestir a chuteira e descer para jogar. Começando de gandula, passando ali para um banco, e daqui a pouco você está na partida. Então, os nossos pais fizeram isso, né? A geração que hoje está no espaço, teve uma disposição de sair da zona de mero espectador para ser um protagonista. Isso é o que eu busco no jovem sempre que eu posso falar com ele. Então, o jovem participar da cidade é o quê? É frequentar os municipais, é seguir a prefeitura e a Câmara de Vereadores no Instagram. Os vereadores estão eu gosto muito do papel. Eu gosto de sentar na padaria, tomar um café e ler um jornal físico, né? Mas tu não precisa ter esse hábito para tu ficar por dentro do que acontece na tua cidade. Tem o foro, né, que traz na rede social, tem os jornais locais que são muito dinâmicos, sempre estão trazendo tudo. O primeiro passo é tu entender e ficar sabendo. O segundo é tu começar a se despertar para participar, da forma que você puder. Uns mais direcionados em cargos, outros em empresas, outros na faculdade, outros no colégio, outros na sua casa, tem várias formas, e a cada dia isso pode se intensificar mais. Eu sempre falo para o pessoal que sozinho é muito difícil. Tu botar a cara na cidade, querer peitar pessoas que já estão no espaço de poder ou que são empresários da cidade, que têm os interesses deles, que são legítimos, mas a gente que é jovem tem os nossos. Então a gente precisa estar se colocando, se inserindo na cidade, trazendo um pouco do que a gente tem de realidade, rede social, conexão, dinamismo, como é o nosso dia a dia, por que não aplicar ele na nossa cidade? E é o lugar que a gente escolheu para viver, para construir um futuro, para quem sabe ter uma família no futuro. Se a gente não cuidar do que é nosso, da cidade que a gente quer para os nossos próximos 10, 15, 30 anos de vida profissional ou familiar, ninguém, talvez, alguém vai cuidar, mas grande parte delas não vai ser como tu quer. Então, uma linguagem bem crua, assim. Tem que fazer parte, tem que participar, independente da forma que for, para que tenha a tua marca na cidade. Afinal, é onde tu mora. Então, tem que ter o teu DNA nela, né? E é isso que eu tento buscar sempre nos jovens, assim. Toda luta é válida, toda causa é importante, se é tua, né? E vai atrás. Acho que esse é o papel do jovem hoje, né? Ah, sim, falasse uma coisa muito importante. Hoje particularmente, eu vejo um reinício de engajamento do jovem na discussão da cidade. Porque eu acho que perdeu força, sabe? Por muito tempo é, perdemos forças, os jovens, os acadêmicos nas faculdades pararam de discutir cidade, pararam de discutir, né, soluções para o cotidiano em si. Eu vejo os movimentos estudantis perderam muita força, o que era DA, DCE. Você já participou de Já. movimentos dentro da universidade? Né? Tudo surge ali no meio acadêmico. Acha que os movimentos estudantis podem ter perdido a sua essência ou não vê dessa forma? Eu tenho um pouco de pé atrás, assim. Por quê? Eu, por exemplo, um exemplo prático, assim, eu fui vice-presidente de direito aqui em Balneário, com um grupo de amigos.
que a gente viu alguns descontentamentos e foi atrás, né? Tomou frente. Eu acredito muito num movimento estudantil um pouco diferente do tradicional. Eu acho que até por isso que tem perdido força, que a gente vê dos alunos uma falta de identificação, né? Do aluno ali com o próprio DCE, com o centro acadêmico, independente da universidade que ele estuda, de ver alguma coisa que é distante da rotina dele. Por exemplo, no direito, o meu foco era trazer a OAB para dentro da faculdade. Era esse o nosso objetivo. Promovia seminário, trazia as comissões, fomos impostados na OAB Santa Catarina na comissão de acadêmicos. A minha visão de universidade era um pouco diferente e cativou um certo público. Então, eu acho que com o histórico, lógico, o movimento estudantil foi protagonista de lutas que hoje são direitos nossos, independente se é a minha geração ou a dos meus pais, que foram para a rua, foram atrás, a gente tem que se adaptar, senão vai ser aquela coisa de sempre, que o aluno passa na frente e não quer entrar, e justamente por isso ele começa a se decepcionar com liderança, com tomar frente, porque ele não se identifica ali dentro. Ele não quer nem entrar na salinha que tem, às vezes, que, pô, a gente cuida com o maior carinho, só para o jovem entrar e ele não quer. Eu vejo isso na política também, é completamente parelho um com o outro. Tu vê várias situações que tu não gosta e tu não se sente convidado para participar. Então, acho que a perda de força nesse momento, né, no movimento estudantil, mas da participação do jovem no cenário político também, é do que aconteceu, que a sociedade mudou, as coisas mudaram, mas algumas foram ficando para trás, e o novo jovem, se é que eu posso dizer isso, ele não se identificou. Alguns sim, outros não, mas a gente ainda tem que avançar muito mais para que isso retorne. Eu acho que com essa questão da mídia social, principalmente depois das manifestações de 2013, o jovem voltou a ter protagonismo, porque ele sentiu que a responsabilidade era dele também. E isso tem, como tu falou, Rafael, tem se incrementado cada vez mais. Acho que esse é o grande diferenciação que está levantando aí. Está tomando frente, está participando, está querendo fazer um título, está querendo requisitar para a Univale, para a Uniavan, para as universidades aqui da região, direitos que eles têm vontade, eles se reúnem com grupos, isso é bacana. Toda causa é válida, né? Desde que feita de forma correta, com diálogo, sempre certinho, que é o que a gente sempre orienta os jovens que vão começar a participar disso. E, Gui, então, aproveitando e entrando, o que eu perguntei nesse assunto? O Foro Metropolitano ele vem há tempo discutindo a questão, principalmente, da mobilidade urbana. Nosso sistema de transporte coletivo é deficitário, sabe disso? O Foro é um grupo de trabalho que está hoje em fase final, no dia dessa gravação, em fase final de produção de uma proposta, num relatório com uma proposta de integração entre os municípios de Itajaí, Balneário Camboriú e Camboriú. E eu falei da questão dos acadêmicos porque o acadêmico, ele depende, a grande maioria depende do transporte coletivo. Hoje, nós estamos num período da pandemia do coronavírus, estamos em casas, o pessoal em aula EAD. Realmente aí houve a determinação do retorno do transporte coletivo e, particularmente, como a gente está discutindo, principalmente Balneário Camboriú, tem o caso da Expresso, que comunicou à Prefeitura de Balneário Camboriú que não vai retornar às atividades. A empresa, a concessionária, ela tem contrato, salvo engano, até 2023 e comunicou que não vai retornar. Quero saber de ti como que a Prefeitura de Balneário Camboriú está lidando com isso, para administrar essa situação, porque tendo em vista que vai prejudicar não só os jovens da cidade na sua locomoção. Tá certo que a gente sabe que é deficitário o sistema interno. Tem ajuda, tem as pessoas que dependem, jovens e usuários em geral. O que a Prefeitura está fazendo nessa situação e qual que é a tua visão de tudo isso, a tua visão como uma liderança que conhece muitos lugares do Brasil, já esteve em vários eventos nesse país e já se locomoveu em transportes em outras cidades. Como é que tu vê tudo isso que vai acontecendo em Balneário Camboriú e aqui na região?
Então, a questão de transporte coletivo não é novidade para ninguém, que é o caminho mais efetivo para a mobilidade, né? A gente sabe que a prefeitura fez algumas tentativas para o valor ser algo acessível para as pessoas, que de nada adianta, isso falando como cidadão, não como servidor da prefeitura, a gente ter um transporte coletivo que é para ser usual e ele ser um pouco mais caro do que deveria, né? Inclusive já foi alvo de manifestação até no Brasil o preço de passagem de ônibus. E eu acredito que a gente está em negociação boa, né? As notas, eu até separei um conteúdo que o nosso prefeito aqui de Balneário informou para a mídia, que ele informou sobre o valor, né? O valor que não vai ser possível sem mudança no sistema e os setores tiveram prejuízo. A prefeitura teve queda na arrecadação, obviamente, e esses prejuízos precisam e ainda estão sendo compartilhados. Então, eles estão fazendo um acordo entre a prefeitura e a empresa, né, para que isso possa voltar da forma possível, sem prejudicar a empresa, ao mesmo tempo não onerar o município, nem prejudicar os cidadãos, porque a gente sabe que, cara, é difícil tu ter que trabalhar e não ter um transporte coletivo para tu estar indo para o teu serviço, né, seja para a faculdade, como tu comentou, a gente sabe dos intermunicipais que, pô, eu desde moleque para jogar handebol em Itajaí eu pegava a praiana, e a gente sabe da realidade que é o transporte público daqui, mas não é novidade para ninguém que Balneário, Itajaí, Camboriú, toda a nossa região aqui, ela tem condições de abarcar um sistema mais inteligente. A gente vê várias smart cities, várias cidades aqui na região, aqui do sul, né? Curitiba acho que é um bom exemplo, e várias outras cidades que já driblaram esse problema com algumas atividades em parceria do setor privado com o serviço público, né? As parcerias públicos-privadas que estão tão em alta ultimamente. Então, eu espero que isso aí resolva da melhor forma possível, que se chegue a um consenso com a empresa e que, se não for negociado da forma que vai ajudar o município e os cidadãos, da mesma forma que não desagrade a empresa, que seja resolvido da melhor forma possível. Mas mobilidade urbana não é novidade para ninguém, que é uma das grandes mazelas aqui da região, e a gente precisa estar sempre em contato nessa discussão. Eu acompanho bastante o foro no que ele traz de mobilidade urbana, eu vi aquele planejamento que foi feito, né, um plano de mobilidade integrado com a ANFRE, achei sensacional o projeto, acredito que em pouco tempo aí os prefeitos, os empresários da região já vão estar podendo dar um melhor encaminhamento para isso aí, e espero que dê certo. Para a gente que é cidadão, é muito importante ter mais acesso, ter mais facilidade de estar acessando as cidades, que a gente sabe. Balneário Camboriú tem um público que mora em Camboriú, que trabalha em Itajaí. É uma coisa que, como tu falou, se confundem as BRs, os limites dos municípios, mas que, se chegar a uma solução bacana aí, vai poder auxiliar a região toda da ANFRE como um todo. Eu acho que esse é um bom encaminhamento. O nosso projeto, do nosso grupo de trabalho, foi um grupo que reuniu engenheiros de trânsito, as concessionárias do transporte coletivo das cidades, municipal e municipal, e empresários, toda a sociedade mesmo, que buscou alternativas que serão, em tempo oportuno, apresentadas à sociedade, e eu tenho certeza de que acho que o resultado vai ser muito positivo, as pessoas vão gostar. E a gente, em outra oportunidade, pode falar sobre isso. Você falou que acompanha o foro, eu sei disso, nas nossas conversas, até por isso que surgiu esse convite da gente estar aqui conversando hoje. Como tu vê associações assim, como o Foro Metropolitano, que buscam trabalhar mesmo para fomentar o desenvolvimento da região, atuando em Balneário Camboriú especificamente? Eu acho muito importante a sociedade civil se organizar. Várias pessoas que não necessariamente estão no governo municipal, independente da cidade que estão presentes, elas têm muito a contribuir, né? Aquela inovação colaborativa. Pessoas de várias áreas podem estar contribuindo com alguns determinados assuntos que têm expertise, e se é em prol do município, em prol da região, é muito válido. Então, uma ideia como essa do foro, como outras entidades da sociedade civil que se posicionam em prol das cidades, merecem toda a nossa atenção. Fiquei muito feliz de estar sendo convidado para conversar aqui, até para a gente discutir assuntos diferentes, não só a mobilidade, a saúde, a economia, que são muito importantes, basilares para tudo isso, mas alguns outros temas como empreendedorismo, tanto de juventude quanto de outros setores do governo municipal, por exemplo, que precisam de inovação, precisam de novos ares, e a sociedade civil está mais do que preparada para discutir isso.
Então, eu acho sensacional essas iniciativas. Sou fã da sociedade civil, faço parte de 500 grupos, mas é que justamente por querer melhor para a cidade, a gente se engaja conforme pode, conforme dá, e está sendo sempre propositivo. Então, eu fico bem feliz assim de iniciativas como essa e sou um fã de vocês aí na rede social, pelas coisas que o Rafael me conta sempre tomando um café e trocando uma ideia sobre tudo isso. Verdade, eu agradecemos as palavras e é importante essa participação do jovem na sociedade em si. Então, o foro ele está sempre à disposição, a ti e aos demais, né, a toda a juventude que queira debater região, debater desenvolvimento e, claro, não só temas importantes que nós temos, como tu falou, mas o empreendedorismo e o papel do jovem, o jovem no futuro, e é assim que tem que ser. Eu quero abordar um assunto, Guilherme, que foi notícia em alguns meios de comunicação, alguns no início, principalmente da pandemia, que foi o delivery solidário, que, se não me engano, foi uma ideia sua e que se espalhou pela nossa região aqui, que consistia, né, uma pessoa fazer uma compra e fazer a doação na entrega para o entregador que levou a distribuição. E isso foi uma ideia que surgiu de ti, né? Se me corrija se eu estiver equivocado. Conta um pouco sobre essa iniciativa aí. Então, para começo de história, assim, que o pessoal gosta de saber do bastidor, né? Eu tava com a Bárbara na Avenida Atlântica, andando de carro ali, começo da pandemia, o cara trancado em casa, botava máscara, entrava no carro, pelo menos para dar uma volta de carro, ir até o mercado e voltar. E a gente começou a prestar atenção em quanto delivery tinha na cidade, né? Como isso tinha aumentado. E surgiu essa ideia. Eu já tinha feito uma ação um pouquinho antes, que era de colocar os cartazes nos prédios aqui em Balneário, pegou muito, viralizou, Itajaí também. E a gente pensou na questão da doação. Então, nasceu o delivery solidário ali. Eu senti uma carência muito forte do empresário. O comércio local ficou realmente carente por estar fechado. O pessoal está com uma recessão financeira, a crise que não é novidade para ninguém, que está até agora, mas que precisava vender e precisava ser ajudado. Restaurantes tradicionais aqui de Balneário, com 50 anos de casa, 40 anos de casa, que nunca fizeram uma entrega, nunca criaram um Instagram, se viram no momento onde não podiam mais atender os seus clientes no estabelecimento, o que era a fonte de renda e era o seguro para eles. Então, a gente teve esse carinho, esse cuidado com as doações de todo mundo e foi show de bola, assim. O pessoal comenta, né, uma ação de empreendedorismo social. Tu unir economia com solidariedade, com uma ideia que realmente é muito fácil de fazer e deu um baita resultado. Fiquei muito feliz. Sim, é verdade. Foi um projeto que começou pequeno, sim, uma ideia que tomou uma proporção muito grande, como tu falou, a nível nacional. Agradecer a você que esteve acompanhando conosco essa conversa. Mas muito obrigado aí pela oportunidade. O que for precisar da gente à disposição, tanto enquanto cidadão daqui, quanto Conselho Nacional da Juventude, ou que der aí para ajudar a nossa região, que a gente tem um carinho muito grande, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e obrigado pela oportunidade mais uma vez.